É difícil para mim não começar o programa, tá fazendo festa, brincando com você aqui, mas de verdade, tem mais um acidente com 2 mortes registrado aqui na nossa região nas últimas horas, tá? Tô falando mais um porque ontem a gente abriu falando da morte, né? De mãe e filha, num terrível acidente aqui na 445. Dessa vez, numa outra rodovia estadual, a PR-323. Enche a tela pra mim, Diegão! Foi hoje cedo, hein? Entre Sertaneja e Sertanópolis, esse caminhão aí, ó, de cervejas, ele tá com engradados vazios, tá? Tem garrafas aí, mas elas não estão cheias, não. O que é que chegou de informação para a Polícia Rodoviária Estadual? Que este caminhão, o motorista deste caminhão carregado com engradados de cerveja, ele teria nesse ponto invadido a pista contrária e ele bateu de frente com um caminhão que estava carregado com bobinas de plástico e de papel. Os dois bateram de frente. Isso que você está vendo aí, ó, parece um monte de ferro retorcido, né? Isso é a cabine de um dos caminhões e a outra não ficou diferente, não. Os 2 motoristas morreram na hora. As bobinas, olha só. A carga toda espalhou na pista, espalhou no acostamento. Outros caminhões que vinham atrás também acabaram batendo, tá? Esses caminhões também bateram e, infelizmente, a gente teve mais pessoas feridas. O tráfego de veículos nesse ponto é extremamente complicado, tá? A gente não tem a foto ainda, já chegou a identificação, mas nós não temos a foto do motorista do caminhão carregado ali com as caixas de cerveja, tá? O Aparecido José de Souza. Mas já temos a foto, põe pra mim aí, Carol, por favor, do Luiz Carlos Greg, de 50 anos, que é o motorista que dirigiu o caminhão com bobinas de papel. Os 2 morreram, tá? Então as informações vão chegando aos poucos. O Serginho tá desde cedo acompanhando essa história. Mais um terrível acidente. Olhando ali pra pista, a gente percebe, né, que a PR-323 estava extremamente molhada nesse... Ou não, peraí. Me ajuda aqui, ó. Porque, ó, de um lado pareceu que estava molhada. Eu não sei se foi algo que acabou caindo desses engradados de cerveja, por mais que eles estivessem vazios. Mas do outro lado aí tá seca a pista, hein? Tá seca a pista, e ó. Como essas imagens foram feitas pouco depois do acidente, difícil imaginar que a pista teria secado num curto espaço de tempo. Já vou transferir essa pergunta para o Serginho, que está ao vivo com a Polícia Rodoviária Estadual, para trazer mais informações. Serginho, já se sabe se chovia no momento do acidente? Porque eu estou vendo a pista seca ali. Só que a gente sabe que está aquele chuvisqueiro o dia inteiro na nossa região. Esse ponto aí, mais ou menos 80 quilômetros aqui de Londrina. O que é que a polícia já sabe? O que é que pode ter originado esse acidente, Serginho? Boa tarde. Oi, Juliano, boa tarde para você. Ó, Juliano, uma coisa eu posso dizer, não chovia e também não fazia neblina no momento da colisão. Aconteceu por volta das 8h20 da manhã, ali na PR-323, logo após o trevo de Sertaneja. Essa rodovia é uma das principais ligações do norte do Paraná com São Paulo. É muito utilizada por sacoleiros vindos do Paraguai e também por caminhões. Este caminhão carregado de engradados de cerveja vazia, diga-se de passagem, fazia sentido Paraná-São Paulo, já que a fábrica da cervejaria é ali em Ourinhos. Segundo informações de um policial civil que esteve no local, ele teria invadido a pista contrária, bateu de frente contra um caminhão que estava carregado de bobinas de papel e de plástico. Na sequência, 2 caminhões que vinham atrás deste veículo que fazia o sentido São Paulo-Paraná bateram. Um deles foi parar em meio à plantação de soja. O caminhoneiro ficou ferido. O outro motorista de um caminhão baú nada sofreu, mas infelizmente 2 deles acabaram morrendo na colisão. Uma pancada forte. Nós ouvimos um policial civil, investigador lá da cidade de Sertaneja, que esteve no local fazendo um levantamento ao lado da Polícia Rodoviária Estadual. Lá estava o Cabo Alberto fazendo todo o levantamento, colhendo informações, ao lado então do investigador Ronier Garcia. Nós ouvimos ele falando justamente sobre essa colisão e o que foi levantado no local do acidente. Pelo primeiro contato com o local, a gente pôde perceber que um dos caminhões, esse que está atrás de nós, ele acabou invadindo a pista contrária, né? E atingindo um outro caminhão que vinha sentido oposto a ele. E diante desses fatos aí aconteceu essa situação toda. 4 veículos envolvidos, 2 vítimas fatais e as diligências agora realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária no local e depois também no inquérito policial vai nos dizer e vai demonstrar
quais foram as causas reais desse acidente. Rony, pelo que a gente observa aqui, realmente o caminhão carregado de engradado de cerveja invadiu a pista contrária, batendo no caminhão que carregava bobina de papel. Aí não teve como evitar a colisão. Sim, segundo o próprio relato de um dos caminhoneiros envolvidos, que está aqui no local, que não teve o caminhão dele só foi pouco dano de pequena monta e ele não sofreu nenhum tipo de lesão, ele acabou nos relatando aqui que foi isso que aconteceu, que um dos caminhões invadiu a pista contrária e acabou causando todo esse acidente. Olha, nesse ponto, essas imagens que o nosso Marcelo Bonomini fez aí, aliás, nosso competente Marcelo Bonomini, nosso repórter cinematográfico, com o drone, ele consegue do alto dar a dimensão desse acidente. Perceba só como é que ficou esse veículo aqui, ó. O ônibus está passando devagarzinho aqui do lado. Olha como é que ficou esse caminhão, que estava carregado com engradados de cerveja. Essa é a cabine do caminhão, tá? Isso que você vê à frente é a cabine do caminhão. O impacto foi extremamente forte. E aí, Serginho, eu não me arrisco a precisar o peso, quanto é que cada caminhão desse estava transportando, mas eu já trabalhei em jornal impresso, já trabalhei em empresas que usavam essas bobinas tanto de plástico quanto de papel, e essas bobinas, elas são teoricamente pequenas, mas elas têm um peso muito grande. É como se você pegasse, sei lá, outro dia eu estava vendo as pessoas falarem dessa questão de peso e tinha um pedaço de ferro, Serginho. Mostra aqui, por favor, Diegão. Era isso aqui, ó, sem brincadeira. Parecia uma caixa de sapato, a barra de ferro. E ela pesava 10 quilos, Serginho. Então, às vezes, você olha e você não tem a noção do peso, né? Então, esse caminhão carregado com bobinas de papel, que acabou sendo atingido pelo outro veículo, ele funcionou quase que como uma espécie de muro. Porque como ele tinha uma carga muito pesada, a hora que aconteceu a batida, não teve nem jeito, né, Serginho? Olha, Juliano, nós anotamos, inclusive, o condutor deste caminhão que carregava bobinas de papel e plástico, Luiz Carlos Greg, que morreu aos 50 anos, carregava em torno de 2,5 a 3 toneladas. O peso, segundo informações da nota apresentada ali no local. Bateu contra a carreta, uma carreta carregada de engradados de cerveja. Engradados vazios, é claro, as garrafas estavam vazias, porém o peso também é muito grande. A pancada foi forte, né? No momento que você via essas imagens, apenas o corpo de Luiz Carlos Greg havia sido retirado. O corpo do Aparecido José de Souza, 50 anos, condutor do outro caminhão, o engradado de cerveja, continuava no local após a nossa saída ainda, com dificuldades que tanto a Econorte, como a Polícia Rodoviária Estadual, como os... Oi, pois não. Os dois corpos chegaram a ficar presos nas ferragens? Os dois corpos. Para você ter uma ideia, o trabalho que estava sendo feito lá, em torno de 2 horas, na nossa saída, eles conseguiram retirar apenas o corpo do Luiz Carlos Greg, de 50 anos, que é o condutor do caminhão que carregava bobinas de papel e plástico. Não sei se você viu numa imagem, Juliano, sobrou apenas, eu não sei como chama, a parte de baixo, né? Fugiu o nome. Sem a carcaça do caminhão, né? Só o cavalo, como, sei lá como falam. O chassi do caminhão, só aquela aquilo parte que sobrou de baixo, do caminhão, né? Sem cabine, sem banco. Isso, perfeito, o chassi do caminhão. Só isso que sobrou, né? E ali eles conseguiram retirar o corpo do Luiz Carlos Greg, motorista do caminhão de bobinas. Eu estou ao lado do tenente Kenzo, da Polícia Rodoviária Estadual, porque a polícia continua no local, está lá o Cabo Alberto trabalhando lá de forma sem interrupção, desde a manhã dessa quarta-feira, tenente. E ali ainda tem muito trabalho pela frente. O corpo, infelizmente, do Aparecido José de Souza continua lá preso às ferragens do caminhão da cervejaria. Quer dizer, é muito trabalho que os senhores vão ter pela frente ao lado da Econorte ali. Boa tarde. Boa tarde, muito trabalho. A Polícia Rodoviária Estadual estará no local sinalizando e impedindo a passagem de veículos para que possa ser realizada a perícia e a retirada dos caminhões. Trecho muito conhecido, a PR-323, o movimento é intenso, principalmente de sacoleiros, caminhões, então cuidado ali até nesse momento para quem está indo para aquela região, se puder ir pela BR-369, é o que a polícia está recomendando, a Polícia Rodoviária Estadual, né, tenente? Época de fim de ano, o fluxo se intensifica de forma considerável, então a recomendação é que sigam todas as leis de trânsito, evitando dessa forma qualquer risco à segurança própria e dos outros condutores. O senhor viu ali pelas fotos, pelos vídeos enviados, inclusive, lá pelo Cabo Alberto, situação delicada, um acidente gravíssimo ali, por pouco não vitimou outras pessoas.
Sim, envolveu 4 caminhões. Por pouco não ocorreu uma tragédia muito maior, com muitos mais feridos e mortos. Ô, tenente, nesse período agora, nós estamos aí no dia 18. As férias, para muita gente, né, pelo menos boa parte do Paraná, aqui da região norte, os funcionários públicos, estudantes já estão de férias. Qual é a recomendação da Polícia Rodoviária Estadual? Recomendação é que para que todos trafeguem de uma forma responsável, evitando qualquer tipo de imprudência, trafeguem de forma descansada, sem sair do trabalho e já ir realizar a viagem, ou sair dos estudos e já sair a viagem. Faça uma viagem planejada, os pontos de parada para a utilização do banheiro, alimentação, evitando qualquer tipo de risco, que considere a documentação do veículo, a documentação do condutor, evitando qualquer tipo de imprevistos no caso de uma fiscalização de trânsito, que verifique todas as condições do veículo, se estão em condições adequadas para circulação nas rodovias e nas estradas, como óleo, água, limpador de para-brisas, triângulo de sinalização, os faróis, todas as luzes do veículo, entre outros equipamentos. O Marcelo Bonomini, eu peço para o Marcelo dar um... Vou inverter aqui o lado com o tenente, para o Marcelo ter o acesso à PR-445. A gente observa aqui que mesmo com a viatura da Polícia Rodoviária Estadual, alguns motoristas de longe não respeitam o limite da velocidade, que aqui é de 80, né, tenente? Sim, em diversos pontos estão sendo realizados fiscalização com o radar. Então esses veículos serão autuados para que respeitem nas próximas vezes o limite de velocidade. Obrigado, tenente. Bom trabalho para os senhores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, tenente Kenzo. Tá aí, olha, Juliano, você vê imagens aqui da PR-445 e a gente observa que o motorista, mesmo com a viatura da Polícia Rodoviária, o tenente Kenzo chamou a atenção. Que eles vão fiscalizar, que os radares estão aí espalhados por diversos pontos das rodovias estaduais, que isso está liberado, né? Só o governo federal, ele suspendeu os radares em rodovias federais, rodovias estaduais, está liberado. Então você, motorista, que está saindo de férias, toma cuidado realmente, porque você pode ser multado. Volto a dizer, no local do acidente, na PR-323, lá entre Sertaneja e o estado de São Paulo, próximo ali o Charles Naufal, né, que é o posto da Polícia Rodoviária Estadual, da Receita Estadual, na divisa do Paraná com São Paulo. O trabalho é contínuo lá, a retirada do corpo do outro motorista está sendo feita nesse momento, com o auxílio dos socorristas da Econorte, funcionários, e também da Polícia Rodoviária Estadual. Então você que está indo para a região de São Paulo, se você puder desviar e ir pela BR-369, sentido Coronel Procópio, faça isso, que o trânsito lá está complicado. Juliano Marcos. E tem muita gente falando aqui, Serginho, através do WhatsApp, se as concessionárias, né, ao invés de só cobrar o pedágio, tivessem feito duplicação da pista, tivessem investido, talvez essa tragédia teria sido evitada, tá? Infelizmente, né, Serginho, o que a gente tem, a gente paga muito e na hora que tem que receber em troca um bom serviço, que seria no mínimo a duplicação, nesse ponto aí onde o Serginho tá, na 445, ok, tá duplicadinho, mas lá na PR-323, põe aquelas imagens, por favor. E lá é uma pista de muito movimento, né, Serginho? Não foi coincidência 2 caminhões baterem, não. A gente tem ali o tráfego intenso. Por exemplo, a cervejaria, dá para ver ali pelo caminhão ali, não precisa esconder também aqui, cervejaria Conte, né? Essa cervejaria fica no interior de São Paulo. Então ali é normal haver esse tráfego de empresas que transportam a sua carga do Paraná para São Paulo, de São Paulo para o Paraná. É muito movimento numa pista simples, né? Não, e quem vem do Paraguai, né, Juliano, só passa por ali. 90% dos sacoleiros de São Paulo, pode colocar 90% mesmo. É uma PR estadual, né? E eles resolvem passar por ali. Então o movimento é intenso de carros, ônibus e caminhões. Esta PR-323, as reclamações são diárias de uma duplicação. Como é o trecho aqui da própria PR-445, após ali o União da Vitória, a gente agora está vendo a duplicação que vai até Irerê, mas a solicitação dos usuários é que essa duplicação possa ser feita até a 376, ou seja, até o trevo de Mauá da Serra, o que realmente não é feito, a promessa do governo estadual. E o mesmo acontece na PR-323, que é a principal ligação, ou uma das principais, só tem duas, a BR-369 e a 323, que liga norte do Paraná a São Paulo. E esse trecho necessita de uma duplicação, principalmente, Juliano, porque não tem subidas, é muita reta e pouca curva. Então a velocidade é gigantesca, você conhece aquela região e sabe do que eu estou falando. Obrigado mais uma vez, Serginho, a você, o nosso Marcelo Bonomini, competente trabalho acompanhando essa triste história e mais uma vez vendo você
nos passando aí que ponto a 323 liga com outras rodovias, o acesso para São Paulo, quem vem do Paraguai. Mais uma vez eu digo, se não tiver o celular, se não tiver um GPS, mesmo assim eu continuo andando de GPS, porque vou guiado pelo Serginho. GPS. Obrigado, Serginho, já você volta, tá?